Oi, gente, como é que vocês estão? Eu vim aqui mais uma vez trazer um assunto para compartilhar com vocês que andei estudando esses dias. E é sobre testemunho. Testemunho tem é um assunto muito vasto, mas eu trouxe aqui um resumo de, de um estudo sobre testemunho muito legal que eu gostaria que você ficasse aqui comigo e aprendesse um pouquinho, tá bom? Então, pega a tua Bíblia, pega um pedaço de papel, uma caneta e anota aí que nós vamos começar. E para darmos início, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12, versículo 17. Pausa aí o vídeo e vai lá acompanhar com a gente. Então, vamos lá. Acompanha aí. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Que interessante, não? Agora vamos para mais um verso. No 20, versículo 4, ainda em Apocalipse. 20, versículo 4. Anota aí e vai lá. Achou? Então acompanhe conosco. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ainda aqui no 19:10 ele fala, o anjo falando para João: prostrei-me ante os teus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui no 12:11, ele também, de Apocalipse, tudo de Apocalipse, 12, capítulo 12, versículo 11, ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Como vocês sabem, após a morte de Cristo, os cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos. E por que eles foram mortos? Porque eles acreditaram no Cristo. E por que eles acreditaram no Cristo? Porque eles acreditaram na promessa, eles sabiam que existia uma promessa. E onde é que essa promessa estava escrita? Nas Escrituras Sagradas, que nesse tempo era composta pelo que nós conhecemos hoje do Velho Testamento, né? Eles acreditavam porque era lá que continha a promessa do Messias. E essas pessoas acreditaram, deram a sua vida por acreditarem nessas promessas que estava contida na palavra de Deus. Elas morreram por causa da palavra de Deus. Essa mesmo que fica empoeirada na nossa estante, sem a gente passa dias, semanas sem a gente pegar. É essa mesmo. Muitas pessoas morreram por defenderem as verdades contidas neste livro. Mas e testemunho? Direcionada para o que nós vamos estudar hoje. Testemunho. Vamos lá para mais uma passagem? Que eu não sei falar nada. Quem sabe falar é a palavra de Deus. Então, vamos lá. Isaías 8:16. Isaías 8:16. Corre. Isaías 8:16 também faz referência ao que nós estamos estudando, que é testemunho. E ele fala assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Assim. Mais uma passagem falando de testemunho. Agora você vai no 8, versículo 20, aí mesmo, em Isaías. Ele fala: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Mais um texto da Bíblia fazendo referência a testemunho. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Segunda Reis. Volta lá para o início. Segunda Reis 11, versículo 12. Segunda Reis 11, versículo 12. Procura. O que diz aí na tua Bíblia?
11, versículo 12. 11, versículo 12 de 2 Reis. Ele fala assim: Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Joás foi constituído rei e ele recebeu um livro, e esse livro é o livro do testemunho. Mais uma referência a testemunho. Então aí nós vamos descobrindo aos poucos o que é esse testemunho, certo? E agora eu te convido para ir lá para o Novo Testamento, para o Atos 7, versículo 44. E aí no Atos, versículo 7, 44, ele diz assim: O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Estamos quase lá para saber e descobrir o que é o testemunho. Vamos para mais uma passagem. Agora vamos para Salmos. Salmos 119. Volta lá no livro de Salmos. Já Salmos 119, versículo 24. É só uns, mas o Salmo 119 fala, ele é totalmente voltado para esse assunto. Se você ler o Salmo 119, você vai ver o que é o testemunho. Então vamos lá. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são meus conselheiros. Olha aí o que o salmista diz. Vamos lá para o 46, versículo 46, continuando no 119, mas vamos ler o 46, que diz assim: Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Certo? 95, Salmo 119, 95. É grande esse salmo e ele é totalmente voltado para isto. Já 95, os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Vamos para o 125, 119, versículo 125, que diz assim: Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Depois do 125, nós vamos para o 129, que diz assim: 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Tem mais, tem muito mais. Vamos lá para o 146, ainda do Salmo 119. 146, ele diz o seguinte: Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Do 146, vamos para o 157, que diz: São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém dos teus testemunhos. Agora, finalizando o Salmo 119, nós vamos ler o 167. Versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Amém? Olha que maravilha, a palavra de Deus é incrível, né? Continuando em Salmos, mas vamos lá para o 78, capítulo 78, versículo 56. Olha o que diz o salmista no Salmo 78, versículo 56, ele diz assim: Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhes guardaram os testemunhos. Continuando no livro de Salmos, vamos para o 99, versículo 7. Acompanhe. Olha só aqui
Vamos no Salmo 25, versículo 10. Volta aí lá no 25, versículo 10. Pausa o vídeo, corre lá. Mas vamos lá. Acharam? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Para quem é a misericórdia do Eterno? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Isso mesmo. E o que diz Salmo 132, versículo... Não, calma. Vamos para os Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7, que é bem aí perto. 19, versículo 7. Acharam? 19, 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que incrível! E lá no 132, 12. Olha o que o salmista fala em 132, 12. Na verdade, é Deus falando para o rei Davi. 132, 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Aí nós findamos a parte de Salmos falando sobre testemunhos, e você já tem uma ideia do que seja o testemunho que aquele povo lá do Apocalipse guardou e observou. E mesmo que para isso eles tiveram que morrer, sofrer perseguições e outras coisas, eles guardaram firmemente esse testemunho. Ok? Mas vamos seguir com o nosso estudo, que ainda tem várias passagens para a gente compartilhar com vocês. Então vamos lá para o livro de Êxodo. Êxodo 25:16, para começar. 25:16. É isso mesmo? 25:16, o que ele fala lá? Ele diz assim: porás na arca o testemunho que eu te darei. Quem falou isso? O Eterno falou para Moisés: e você vai pôr lá na arca o testemunho que eu vou te dar. Que testemunho é esse? 31:18. 31:18. Salmos 31:18. Ele fala assim: 16, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Salmos, Êxodo 31, versículo 18. Ele simplesmente nos revela o que é esse testemunho que nós estamos estudando aqui. Vamos ler de novo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo dedo de Moisés? Não. Escritas pelo dedo de Deus. É a Natiane que falou? Não. O Eterno falou. Mais uma. 32:15. 32, versículo 15, 16. 32, 15, 16. Vamos lá. Acompanha aí comigo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Escrituras de quem? Escrituras de Deus. Escritura de Moisés? Não. Escritura de homem? Não. Escritura de Deus. Esse Deus que você diz que você acredita, esse Deus que eu digo que acredito,
As escrituras nessas tábuas eram escritura de Deus. Continuando. 34, 29. 34, versículo 29. Ele diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, pois havia Deus falado com ele. As duas tábuas do testemunho. As duas tábuas do... Exatamente. 26, Êxodo 26, 33 e 34. 26, só voltando aqui um pouco. 26, 34, certo? 26, 33 e 34, ele fala assim: Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo e o lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Ok? No 30, 26, Deus manda Moisés confeccionar um óleo. Ele fala o seguinte sobre o óleo: Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. O 40, versículo 1, 2, 3, 4 até o 5, ele diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Meterás nela a mesa e porás por ordem as coisas que estarão sobre ela. Também meterás nela o candelabro e acenderás as duas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunhos, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Mais testemunhos. E lá o 40, versículo 20, o que ele fala? Vamos ver. 40, versículo 20, ele diz assim: Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Você conhece, se você é cristão, você conhece, sabe o que é arca, né? Deus mandou fazer uma arca como se fosse uma caixa de madeira, revestida de ouro, toda bem produzida. E dentro desta arca foi colocada as duas tábuas da lei, as duas tábuas de pedra da lei, foi colocada lá dentro. E também foi colocado o maná, né, uma amostra daquele, digamos que fosse, nós poderíamos hoje chamar de um pãozinho que alimentava o povo lá no deserto, que caía do céu, e também a arca, a vara de Arão que floresceu. Esses três objetos foram colocados dentro desta arca, e essa arca era sagrada. Ali em cima dessa arca acontecia a presença de Deus, descia um fogo que era a presença de Deus ali. Essa arca ficava dentro do Santo dos Santos. O tabernáculo ele era dividido, né? Tinha lá o pátio, tinha a área que era chamada lugar santo, e tinha o lugar santíssimo, onde só entrava pessoas muito consagradas, sacerdotes altamente consagrados. E lá dentro ficava essa arca, e lá aparecia a presença de Deus, que eles chamavam de Shekinah, em cima dessa arca. Então era uma coisa muito santa, era a presença de Deus. E lá dentro foram colocados esses três objetos, certo? Vamos continuar o nosso estudo aqui na Bíblia. Levítico 16, 13. Aqui Deus dando mais instrução sobre as cerimônias realizadas lá no tabernáculo. Ele fala assim: Porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Mais uma instrução, e aqui ele faz referência ao testemunho. Em Números 4, versículo 5, vamos ver o que diz lá. Mais uma referência ao testemunho.
Números 4, 5. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Deuteronômios 4, versículo 45. Ele diz assim, 4:45. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Aqui no 6:17 ele diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos. Agora nós vamos para 1 Reis 23, versículo 3. Primeira não, 2 Reis 23, 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo uniu a esta aliança. Neemias aqui também, Neemias 9:34, ele está orando, suplicando a Deus, confessando seus pecados a Deus. Ele fala: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra ele. E agora vamos passar para uma segunda parte, que começa em Jeremias 44, versículo 23. Jeremias, ele viveu na época em que o povo de Deus, os judeus, eles estavam entrando em exílio, né? Sendo exilados lá. E aí ele fala aqui o que causou tudo isso, né? É um livro que ele fala por que o povo estava entrando, Deus estava, digamos assim, punindo eles. Então ele fala aqui no 44:23, ele fala: pois queimaste incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecertes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se viu. Josué 3, versículo 6, ele fala assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Só para ter uma noção aí. Vamos ver em Isaías 24, versículo 5. Agora que você já sabe o que é o testemunho, que não fui eu que falei, mas nós vemos aqui na palavra de Deus o que realmente é o testemunho, nós vamos ver para quem eram esses testemunhos. Era para o povo judeu? Era para aquele povo lá das antigas? O que você me diz? Eu não posso te falar nada, não posso te dizer, mas eu posso te mostrar o que a Bíblia fala. Então vamos lá, para Isaías 24, versículo 5. Ele fala assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Eu pergunto a você, caro navegador, esse versículo aqui, ele restringe a um grupo de pessoas? Para você que é um bom interpretador de textos, ele restringe isso aqui a um povo específico aqui na Terra? Não. Não. Ele fala moradores da Terra. Você é morador de Marte? Outro planeta?
ou você é morador da terra? Você é terráqueo? Se você é terráqueo, esse versículo aqui é para você? É para mim? Certo? Vamos ver o que diz lá em Isaías 2. Isaías 2, a partir do versículo 1. O que ele diz aí? A glória futura de Israel espiritual. A glória futura de Israel espiritual. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem apreenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que texto impressionante. O que o profeta fala aqui? Que nos últimos dias os outros povos iriam até aquele povo que tinha a lei de Deus, que tem a lei de Deus, para que eles fossem ensinados por eles. Gente, tire a conclusão que você quiser tirar. Só estou te mostrando aqui o texto e as conclusões ficam a teu critério. Miqueias 4, versículo 1, 2 e 3, ele traz essa mesma ideia aqui. O outro profeta fala a mesma coisa. E só para fechar, vamos voltar lá para Apocalipse, versículo 11 e versículo 19. Como nós vimos, algumas pessoas aqui em Apocalipse, elas foram mortas por causa da palavra de Deus. Elas foram mortas, se você ler, estudar a história do cristianismo, você vai ver que muitos cristãos foram mortos. Eles foram mortos simplesmente porque eles eram cristãos? Não. Eles foram mortos porque eles foram contra algumas modificações, algumas ideias novas que foram introduzidas no cristianismo. Lembra de Daniel que disse que alguém iria jogar a verdade por terra e o que ele iria fazer iria prosperar? Então, aconteceu. A verdade de Deus foi deitada por terra e por um grupo de cristãos não aceitarem essas mudanças, eles foram mortos. Vai lá, pesquisa sobre a história do cristianismo que você vai ver que eu não estou falando besteira. Mas o que é curioso, nós aprendemos que algumas pessoas foram mortas por causa do testemunho de Cristo. Nós aprendemos o que era esse testemunho, né? Aí eu pergunto a você, a lei de Deus, a lei do eterno, os 10 mandamentos foram colocados na Arca da Aliança. Você sabe onde é que está a Arca da Aliança? O que aconteceu com ela a última vez que ela foi vista? A Bíblia não relata o que de fato, qual o fim da Arca da Aliança. Mas algo curioso que eu sempre coloco nos meus estudos, quando eu estou estudando com alguém, eu sempre coloco essa passagem porque é curioso. É um evento que aconteceu depois da morte de Cristo, depois que os cristãos, a salvação de Cristo veio até nós, que éramos chamados de gentis por não sermos judeus. Depois de tudo isso acontecer, essa visão foi dada a João. E acompanha comigo essa visão. Salmo 11, versículo 19. Apocalipse 11, 19 diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Viu?
Viu onde é que está a aliança de Deus, a arca da aliança assim, que contém as tábuas dos 10 mandamentos. João viu a arca da aliança no trono de Deus. Gente, tira a conclusão que você quiser, mas a ideia que eu tô te dando, a palavra de Deus, ela é eterna. O Deus que você serve é um Deus justo que não muda. Então, o testemunho de Jesus é a sua palavra, é a lei do eterno. Cuidado, meu irmão, cuidado quando você diz para outro que a lei de Deus não é mais vigente, porque isso pode ser perigoso. Não fala isso se você não conhece profundamente isso aqui. Não fala isso por emoção, baseado no que um pastor falou, baseado no que um irmão que você confia muito falou. Estuda. Se você quer ter esse pensamento, é com você. Todos nós somos livres para nós pensarmos da forma que quisermos, né? Porque Deus nos deu um presente chamado livre-arbítrio. Mas antes de você afirmar qualquer coisa, meu irmão, por favor, examine as escrituras, porque é aqui que você vai ter a vida eterna e não na palavra bonita de um pregador. Tá? Então é isso, fica com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua vida, com a tua família. E é isso, recomendo-te este livro. Tchau!